Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um treinamento das AIS neste formato de webinar. E hoje nós vamos falar do grande lançamento das AIS agora para o ano de 2023, que são as lentes ZEISS Photo Fusion X. Nós vamos falar da próxima geração de lentes fotossensíveis das AIS. Sim, nós estamos com um novo sistema de fotossensibilidade nas nossas lentes, totalmente inovador, muito melhor do que a versão anterior. Então vem comigo descobrir quais são os segredos de Photo Fusion X. Bem, para a gente começar, basicamente a gente não pode deixar de falar dos insights e as tendências de mercado, porque a ZEISS ela modifica seus produtos e coloca mais inovação e tecnologia baseado sempre na opinião dos consumidores, baseado também na opinião dos óticos. Então, com o ZEISS Photo Fusion X não é diferente, né? Para a gente colocar esse lançamento no mercado, a gente precisou entender quais seriam as necessidades básicas das pessoas que usam lentes fotossensíveis e também as pessoas que não usam as lentes fotossensíveis. Então, nós realizamos uma pesquisa na Alemanha, onde que a gente perguntou simplesmente a opinião de dois tipos de usuários. As pessoas que não são usuárias de lentes fotossensíveis e as pessoas que usam lentes fotossensíveis. Para a gente começar a falar disso, a gente perguntou qual é a principal razão técnica para que eles não comprem lentes fotossensíveis, né? Para aquela pessoa que não gosta de lentes fotossensíveis, às vezes acha um pouco feia, às vezes acha um pouco ultrapassada. Então, eles nos apontaram aqui que uma das principais razões para que eles não gostem das lentes fotossensíveis é a velocidade para clarear. Então as pessoas apontaram que quando a lente escurece, ela demora muito para chegar naquele estágio transparente e fica uma lente que ela nem é totalmente, por exemplo, cinza e nem é totalmente clara. Então essa velocidade dessa transição é uma coisa que impacta bastante as pessoas para que elas não utilizem uma lente fotossensível. Também eles apontaram em segundo lugar muito lenta para escurecer, tá? As pessoas gostariam que as lentes escurecessem de uma forma bem mais rápida e não escurece enquanto dirige. Ficou em terceiro plano, né? As pessoas até gostariam que tivesse essas lentes e elas escurecessem de fato dentro do carro, né? Mas as principais razões são essas, tá, pessoal? Muito lenta para clarear e muito lenta para escurecer. Para os usuários, eles apontam que a velocidade para clarear é uma principal preocupação entre os usuários de lentes fotossensíveis, tá? Então essa velocidade para clarear é uma das coisas mais importantes para essas pessoas, né? Para que ela fique uma lente transparente rapidamente quando você entra no ambiente interno, tá? A velocidade do claro para o escuro também é muito importante, tá? Então esses são fatores que fazem com que a gente pegue esse feedback e use isso para melhorar o nosso produto, né? Então, a gente não só perguntou para os usuários dessas lentes, mas também a gente viu a opinião dos oftalmologistas. A gente sabe como os oftalmologistas são importantes aqui no Brasil para o processo de venda, né, para o processo de indicação de lentes. E aí a gente fez algumas perguntas para eles, né? Nós pesquisamos os oftalmologistas em São Paulo entre os dias 28 do 11 a 5 do 12, né? Nós obtivemos 113 respostas. Então a gente perguntou para eles se eles gostam de prescrever esse tipo de lente, né? Então 70,8% disseram que sim, que prescrevem lentes fotossensíveis e 29,2% que não. E aí a gente foi entender os motivadores de um e de outro, né? Uma das coisas que a gente descobriu é a faixa etária para quem esses oftalmos costumam prescrever essas lentes, né? Então, quando eles prescrevem, para que idade eles prescrevem? E a grande maioria, pessoal, se nós podemos ver aqui, é que as prescrições de lentes fotossensíveis vai para as pessoas de 40 a mais, tá? Para as pessoas de 20 a 35 anos, um pouco menos, e para pessoas jovens de 15 a 20 anos, 1%, eles prescrevem lentes fotossensíveis para esse pessoal aqui, tá? Então a grande maioria está
prescrevendo para pessoas de 40 a mais, tá? Quando eles prescrevem, qual é o principal motivo, né? O principal motivo é a prevenção de fotofobia, tá? Faz todo sentido, porque as pessoas de 40 a mais é que geralmente apontam os sinais de fotofobia, né? Geralmente nessa idade aqui, onde você começa a ter um envelhecimento de pupila, um envelhecimento geral dos olhos, então esse é o principal motivador. Agora, para esses oftalmos que não prescrevem, qual o principal motivo que eles não gostam de indicar? É muito parecido com os motivos dos consumidores finais, tá? Eles acreditam que as lentes não ficam muito escuras, tá? E também demoram para clarear e para escurecer. E em terceiro lugar, que são muito caros, mas os principais fatos, né, os itens que fazem com que eles não prescrevam as lentes fotossensíveis, geralmente é a performance, né? Não é muito escura e demora para clarear e para escurecer. Então foi um bom aprendizado. A gente vê que a percepção do consumidor final é muito parecida com a percepção do oftalmo, tá? Então a gente já descobriu os motivadores, isso vai ser bastante importante para que a gente possa motivar mais os oftalmos a prescreverem lentes fotossensíveis. E também começar a prescrever um pouquinho mais para as pessoas que têm mais idade, tá? Então esses foram os insights. Além disso, a gente viu que existe um grupo de pessoas que gostaria de ter os seus óculos de sol quando precisa deles. Então a gente viu que menos de 22% das pessoas estão com seus óculos de sol quando precisam deles, né? Então é uma fatia muito pequena de pessoas que estão sempre ali com seu óculos de sol à mão, né? Que quando acabam saindo num ambiente muito claro, já está ali de uma maneira rápida o seu óculos de sol já para se proteger, né? Então geralmente as pessoas, a grande maioria, quando lembram que tem que usar o óculos de sol, esse óculos de sol ele tá no carro, tá na gaveta, tá em qualquer outro lugar, menos ali de prontidão na mão dele quando ele precisa, né? Já uma lente com um fotossensível, né? Ela pode escurecer, se adaptar àquele ambiente, e aí você não precisa estar se preocupando em estar com os seus óculos à mão, né? Então isso é um fato bastante importante, porque isso é uma alternativa bastante interessante para quem usa lentes fotossensíveis, para que você sempre esteja protegido, independente do ambiente que você vai entrar, tá? E de uma forma rápida e prática também. Bom, a gente vê também que 8 em cada 10 pessoas dizem que é importante proteger os olhos da luz azul nociva, né, que vem desses carinhas aqui, ó, de telas de celulares, tablets, telas de computadores, e a gente sabe que isso é um assunto bastante importante entre os ópticos, os oftalmologistas, os consumidores também. A gente vê até um crescimento anual de 20% no volume de lentes com o recurso de proteção contra a luz azul nociva, tá? Então é importante também uma lente fotossensível ter essa característica, tá? Então isso é um ponto que até que ficou em aberto, né, com o lançamento de BlueGuard, né, onde que as lentes fotossensíveis, nossa, ela tem um nível de proteção, mas não como o BlueGuard, né? E a gente vai mudar isso agora. Então vamos ver aqui como que é o desempenho dessas novas lentes PhotoFusion X. Zeiss introduces new Zeiss PhotoFusion X. Photochromic lenses re-envisioned. Performance perfected. Now with accelerated self-tinting technology for groundbreaking transition speed to sunglass-level darkness outdoors and perfect clarity indoors with up to 2.5 times faster fade back. Always with full UV protection and unique blue light protection, outside and inside. PhotoFusion X lenses are made with Zeiss BlueGuard lens material. Combined with PhotoFusion X treatment in its clear state, they now block up to 50% of potentially harmful blue light and up to 94% outdoors when fully tinted. Zeiss PhotoFusion X lenses darken up to 60% faster than before, thanks to a brand new photokinetic system. They also fade back to clear up to 2.5 times faster.
New patented dyes embedded in a speed-optimized matrix react extra fast to ensure perfect clarity indoors. Photochromic performance, now perfected. Freely Express. Legal, né, pessoal? Então, essa é a nossa nova geração de lentes fotossensíveis da Zeiss, o PhotoFusion X, e a gente vai destacar aqui alguns números importantes para a gente descobrir de fato o que mudou nessa performance, né? Então, um dos primeiros pontos é que a gente vai ter esse desempenho bem aperfeiçoado, né, respondendo às dores dos consumidores finais, até mesmo dos oftalmologistas, para que a gente consiga colocar uma nova impressão de lentes fotossensíveis no mercado, né? Então, rápido para clarear é uma exigência, então as nossas lentes estão muito mais rápidas para clarear. Proteção contra ofuscamento é uma exigência, então as lentes têm nova performance para escurecer, e a proteção da luz azul nociva está presente sim no novo PhotoFusion X. Então a gente melhorou significativamente o nosso desempenho para clarear, então as nossas lentes são até 80% mais rápidas para clarear do que a geração anterior de PhotoFusion. Então isso é uma questão que é uma das mais importantes para os usuários, para os não usuários, e aquela impressão dos oftalmologistas também, que a lente é lenta para clarear, e agora a gente melhora significativamente essa performance. Para escurecer, a gente traz uma inovação que ela até 60% mais rápida para escurecer do que a geração anterior de PhotoFusion. Então essa velocidade também para chegar no estágio escuro acabou sendo aperfeiçoada e dando um desempenho muito melhor a essa nova geração de lentes fotossensíveis da Zeiss. Só para vocês terem uma ideia, em apenas 15 segundos a gente já tem uma proteção eficaz contra ofuscamento, e a gente acaba tendo um produto que se adapta rapidamente às mudanças de luminosidade, né? Então em 15 segundos já absorve 72% da luz solar. Então isso é importante, por exemplo, para os oftalmologistas que gostam de indicar esse tipo de produto, lente fotossensível, para pessoas que têm fotofobia, onde que ela sai num ambiente totalmente claro, né? Por exemplo, vai pegar a luz do sol e em 15 segundos ela já está totalmente protegida, né? Porque para quem tem fotossensibilidade, você sai no sol e imediatamente você já sente os efeitos da luminosidade, e você estando com uma lente fotossensível que ela é muito mais rápida para reagir, você acaba se sentindo muito mais confortável, né? E em 30 segundos já absorve 84% da luz, já fica extremamente confortável, e a gente tem um resultado que é a máxima proteção contra ofuscamento quando você sai num ambiente de alta luminosidade, por exemplo, na luz do sol, ok? Os níveis de proteção dessa lente são completos, tá? É uma lente que tem um nível de proteção excelente. A gente vai começar a falar sobre UV, então é um produto que tem a tecnologia UV Protect, tá? Chegando no nível de proteção de um óculos solar até 400 nanômetros, em qualquer material, em todos os materiais das Zeiss, independente do ambiente claro ou escuro, independente se ela estiver ativada ou desativada, então o nível de proteção é o mesmo da nossa tecnologia UV Protect, vai chegar no nível de proteção ultravioleta até 400 nanômetros. Isso é bastante importante, né? A gente sabe que todas as lentes das Zeiss transparentes chegam a esse nível de proteção, e as lentes fotossensíveis também acompanham essa tendência para que a gente tenha uma proteção ultravioleta considerada como a maior do nosso mercado em todos os materiais. Agora também, como a gente viu no vídeo, né, mais proteção contra a luz azul violeta, né? Então a gente aumenta o nível de proteção contra a luz azul violeta, né? Então a versão anterior ela tinha um nível de proteção em torno de 20% contra a luz azul violeta quando a lente estava desativada. Então a gente aumenta esse nível de proteção porque
O Photo Fusion X ele tem a tecnologia BlueGuard inserida nele, tá? Então a gente vai fazer o Photo Fusion X em um bloco Zeiss BlueGuard, ok? Então essa tecnologia ela se expande para a proteção de luz azul violeta. Significa que em um ambiente interno a gente vai ter uma lente que no seu estágio claro, né, transparente, ele vai bloquear até 50% da luz azul violeta. Pessoal, é até um pouquinho a mais do que as lentes BlueGuard sem ser fotossensível, tá? Porque independente do ambiente que você tá, você tem um produto que vai reagir mais rápido e significa que essa reação mais rápida começa um nível de proteção de luz azul mais rápido do que uma lente sem essa tecnologia de fotossensibilidade, tá? Então, isso significa que a gente amplia em um ambiente interno a proteção contra a luz azul. E, obviamente, ao ar livre, 94% de proteção contra o azul violeta, tá? Por que no ar livre é bastante importante também e é legal a gente ter um nível de proteção bem alto, né? Porque o maior emissor de luz azul que nós temos é a luz do sol. Então a luz do sol ela contém a maior energia de luz azul, então isso significa que a gente vai ter mais intensidade de luz azul no ambiente externo e aí a gente precisa ter mais proteção. Então quando ela atinge o seu escurecimento, né, a sua tonalidade, esse produto vai filtrar mais essa luz e bloquear mais a luz azul nociva que vem do sol, tá? Então a gente vai ter um produto que tanto nos ambientes internos, quando você estiver em frente ao computador, tablet, celular, etc., vai estar protegendo muito bem contra a luz azul nociva e externamente também, né? Então a gente vai estar sempre protegido dos dois lados, né? Então por isso que eu falo que é um nível de proteção muito superior, que o UV vai estar bem protegido, luz azul vai estar bem protegido em qualquer ambiente, tá? E o que de fato muda nessa tecnologia do Photo Fusion X é a tecnologia que nós estamos chamando de fator X, né, que tem dentro do Photo Fusion. Então por isso que essa nova tecnologia a gente diz que ela é mais rápida para clarear e mais rápido para escurecer, né? Então o que de fato mudou, né? A gente vai ter um sistema fotossensível completamente novo que combina uma geração aprimorada de corantes fotocrômicos que são mais rápidos, com uma tonalidade nova, tá? Então significa que esses corantes eles são mais reativos à luminosidade, tá? Então, ou seja, eles reagem mais rápido de acordo com a luminosidade. Então isso traz uma nova velocidade para essas lentes, por isso que elas são mais rápidas para clarear e mais rápidas para escurecer. Lembrando que existem 3 fatores importantes que fazem com que a lente fotossensível se ative, né? Saia do estado claro para o escuro, né? Uma delas é o UV no ambiente, tá? Então o ultravioleta é um fator importante para ativar a lente. A luminosidade é outro fator, é o segundo fator. E o terceiro fator é a temperatura do ambiente, tá? Então onde que de fato nós melhoramos a performance do Photo Fusion X? Na luminosidade. Então esses novos corantes eles são mais sensíveis à luz, tá? Então é por isso que quando ele vê um pouquinho de luz ele já começa a reagir, tá? Isso combinado, é claro, com a temperatura e com o UV do ambiente faz com que exista a reação rápida e acaba tornando essa nova geração muito mais rápida do que a geração anterior, tá? Então nós temos novos corantes mais rápidos para reagir conforme a luminosidade, ultravioleta e a temperatura, e a gente traz um produto completamente novo, bem mais rápido, tá? E a composição dele na lente vai ser formada desta maneira aqui, tá? Então a gente vai usar na base da lente, né, no bloco da lente, a tecnologia BlueGuard e UV Protect, né? E aí depois a gente tem a camada de tratamento Photo Fusion X, que é selada pelo anti-risco, e depois entra os tratamentos DuraVision na escolha do cliente, né? Então essa composição
faz com que a lente ela seja extremamente homogênea, né? Então, só para a gente reforçar o ponto, isso já acontecia na geração anterior, mas eu quero só reforçar aqui que isso vai acontecer também na nova geração do PhotoFusion X, que é uma lente bem homogênea quando ela escurece. Isso significa que não é só porque a lente é negativa, né, que tem as bordas grossas e o centro fino, significa que a parte central vai ficar mais clara e as bordas vai ficar mais escuras. Isso não vai acontecer, e o contrário também para as lentes positivas. Então, será que a parte central que tem mais massa, né, que é a borda, que é a parte mais grossa, será que ela vai escurecer mais do que as bordas que são finas? Não. Então, essa composição das camadas vai fazer com que a lente seja sempre homogênea, sempre de uma forma bonita e tranquila na hora do escurecimento. Então, essa reclamação ela não deve aparecer para as lentes PhotoFusion das Zeiss, assim como que já era nas lentes anteriores, tá? Mas a gente continua com essa mesma característica de ser uma lente homogênea, tá? Justamente por conta dessa formação de camadas aqui. A gente vai ter aqui essa nova tecnologia do PhotoFusion X na versão cinza, né, trazendo todos esses benefícios que eu já apontei para vocês, né. A gente vai ter um produto com nível de proteção ultravioleta até 400 nanômetros, vai ter uma performance melhorada, vai ter o bloqueio de luz azul nociva tanto no estágio claro quanto no escuro, né, em níveis de porcentagem muito maior do que a gente tinha na versão anterior, tá? E eu queria trazer para vocês também um pouco de números, tá? É sempre legal a gente falar de números quando a gente fala de lentes fotossensíveis, né? Por que a gente está falando que elas são escuras e rápidas, baseada no quê, né? Então, eu queria começar destacando, né, uma coisa bastante interessante que está me chamando a atenção para essas novas lentes PhotoFusion X, tá? Que é a taxa de escurecimento, tá? Quando ela chega na sua capacidade máxima de escurecimento, né, ela vai ter em torno de 90% de escurecimento. Isso significa uma cor bem sólida, bem escura, tá? Quando eu falo que ela tem 90% de escurecimento, significa que ela tem só 10% de transparência. Então isso é muito, muito, muito próximo àquelas lentes coloridas, tá, solares, que são bem escuras, tá? Então 90% de escurecimento é muito escuro, tá? É uma tonalidade bem interessante para tirar aquela impressão, será que uma lente foto substitui um óculos de sol no seu nível de escurecimento, no seu ápice de escurecimento? A gente pode dizer que sim, tá? A gente vai ter uma lente bem escura. É claro que isso depende das condições de luminosidade, UV, etc e tal, que são os fatores que ativam e desativam a lente, mas quando a gente tem muito V, bastante luminosidade, a gente vai ter uma lente bem escura, tá? Mais ou menos mais ou menos a gente vai ter 23% de transparência, significa 77% de escurecimento. Quando a gente tiver uma escuridão ativada em 35 graus aproximadamente e chegando no seu ápice em 90%. Então, ou seja, em poucos segundos a gente vai conseguir já ter 77% de escurecimento e no seu ápice 90%. Então eu queria chamar a atenção para isso, tá? Em termos de transparência, né? O quanto que essa lente é transparente ou não? Será que ela fica com algum residual? Será que ela, no seu estado claro, ela vai ficar com uma tonalidadezinha? Será que isso vai atrapalhar ou não o consumidor? Então, nos nossos números a gente diz que com o tratamento antirreflexo a gente tem 95% de transparência. Significa uma lente bem transparente, tá, pessoal? 95% é muito transparente, tá? Quando tá com o tratamento antirreflexo, a gente tem um pouquinho mais de transparência, um pouco mais de ganho de transparência. Então, é uma lente que não tem problema nenhum no seu estado desativado, tá? Velocidade. Basicamente 6 minutos para a gente ter uma lente totalmente clara, né, saindo do estágio escuro para o claro. Basicamente 6 minutos para ela estar totalmente clara. Para escurecer, 27 segundos, tá? Super rápida para escurecer, ok? Mas esses números eles são baseados em quê, né? Então a gente fez um comparativo aqui com a geração anterior de PhotoFusion. Então a velocidade para clarear, tá?
que a gente tinha no PhotoFusion anterior era aproximadamente 10 minutos. A gente tem quase a metade do tempo com essa nova geração do PhotoFusion X, ok? Então isso é um ganho bem significativo para clareamento, tá? Para escurecer, no PhotoFusion anterior a gente demorava aproximadamente 43 segundos para obter uma escuridão máxima, né? Com o novo PhotoFusion X isso vai para 27 segundos, tá? Então é uma velocidade muito interessante, tanto nos dois desempenhos, tanto para clarear quanto para escurecer. Então a gente está quase que a metade do tempo, são lentes super velozes em comparação à nossa geração anterior. Esse é o grande ganho aqui de PhotoFusion X. É claro que esses números podem variar um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo do UV do ambiente que você está sendo testado, tá? Mas basicamente em condições controladas a gente tem essas diferenças, tá? E aqui, só para reforçar mais uma vez, tá, pessoal? Então a proteção da luz azul violeta, a gente tinha 20% de proteção no estágio desativado, então a gente vai para 49% e 50% dependendo do material, então a gente tem um nível de proteção muito grande aqui. Então acho que os nossos ganhos aqui com o PhotoFusion X foi mais rápido para clarear, mais rápido para escurecer, mais proteção contra a luz azul nociva, e os outros níveis a gente já tinha também na versão anterior, que no estado ativado já protegia bem contra a luz azul, tá? E a proteção ultravioleta permanece com a tecnologia UV Protect, tá? Onde que a gente tem 100% da proteção contra os raios nocivos UV, ok? Então acho que são esses os ganhos mais importantes, essa é a grande evolução, tá bem claro aqui do que nós conseguimos com essa nova versão do PhotoFusion X, ok? Disponibilidade, né? Em quais lentes das Zeiss a gente vai encontrar essa nova versão do PhotoFusion X, ok? Então a gente vai ter aqui no Brasil a versão do PhotoFusion X cinza nos materiais 1.5, Poly 1.6 e 1.67, disponíveis em todos os tratamentos anti-reflexo que nós temos, né? DuraVision Platinum, Silver, Chrome, DuraVision Drive Safe. Nós vamos ter também as versões atualizadas das lentes acabadas que nós temos, né? PhotoFusion 10 no DuraVision Platinum, né? Que nós temos em 1.5 e 1.6, tá? Nós estamos trazendo o DuraVision Chrome acabado também em 1.5, tá? Então aqui eu tenho um item que é uma novidade, tá? Que é o PhotoFusion X cinza no DuraVision Chrome, mais um ponto de preço, mais uma opção em lentes acabadas que a gente vai ter aqui para trabalhar esse novo lançamento aqui no Brasil, ok? Por hora, são essas as disponibilidades. É claro que a gente pode ampliar essas disponibilidades em cores, em novas versões, à medida que o mercado de fotossensível vá se desenvolvendo mais aqui no Brasil para as Zeiss, mas no entanto essa disponibilidade ela é suficiente para cobrir o que a gente precisa hoje no mercado brasileiro. E é isso, pessoal. Eu acho que essa é uma nova geração de lentes fotossensíveis da Zeiss. Ela vem com muita tecnologia, ela vem com com diferenciais bastante importantes que a gente não tinha, que é um produto mais veloz para clarear, para escurecer. É um produto que vai estar totalmente com uma proteção de luz azul agora integral, tá? Então não vai mais existir aquela dúvida, será que a lente foto protege, não protege contra a luz azul? Então com essa nova versão essa dúvida não existe mais, e eu acho que a nossa missão é de fato fazer com que as pessoas que usam lentes fotossensíveis fiquem surpresas com esse novo desempenho, né? Que elas coloquem uns novos óculos no rosto e falem, nossa, as lentes estão muito mais velozes, muito mais bonitas. E para quem não usa ainda lente fotossensível, é a gente incentivar, principalmente os jovens, né? Incentivar os médicos a prescrever para pessoas jovens, e também incentivar as pessoas jovens a utilizarem lentes fotossensíveis, porque ela tem uma ótima consistência de cor, é super rápida,
Então essa nova geração acho que favorece tudo isso, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa webinar. Eu agradeço a todos que forem assistir a essa webinar e até a próxima nos novos lançamentos das Zeiss. Ainda tem muita coisa para a gente ver em relação aos novos produtos. E eu agradeço a atenção de vocês. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.